Nesses dias nós temos meditado muito na vida de Noé, e uma das coisas que o Espírito Santo chamou a minha atenção foi justamente isto que nós vamos ler, Gênesis capítulo 8, versículos 13 até o 19, primeiramente, falando sobre o grande dilúvio e o momento em que eles saíram da arca. Então diz assim a partir do versículo 13, Gênesis 8, 13: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, tá, gente? As águas se secaram de sobre a terra, e então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. E levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir a todo vivente como já fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém, queridos? Noé é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Eu louvo a Deus por ter a oportunidade de falar deste homem. Mas, queridos, nós temos um aprendizado na igreja de tantos anos acerca de Noé, que às vezes nós pensamos que Noé nem homem era. Ele parece ser um super-homem. Nós vemos a Bíblia mostrar um Noé, um homem carregado de uma firmeza, de uma determinação por fazer as coisas de Deus. Parece que Noé não tinha sentimentos. Mas o fato é, queridos, que Noé foi o único homem que viveu, dizendo dos homens da fé, claro, ele tinha companhia da sua família, mas dos personagens bíblicos, o único homem que viveu uma grande tribulação. Amados, o que Noé viu, o que Noé presenciou, eu quero que você viaje comigo nesse momento. Você imagine Noé dentro da arca, ele havia passado mais de 100 anos construindo aquela arca e com a sua vida pregando a palavra de Deus. Quando começou a chover sem parar, e a Bíblia diz que a água vinha de cima e vinha da terra, todas as fontes, você imagina, aqui no Brasil, por exemplo, passa esse aquífero Guarani, maior reserva de água subterrânea que existe. A Bíblia diz que no dilúvio, o aquífero Guarani jorraria a água que estava no subsolo para cima, traria toda a água que está embaixo da terra para cima. Você imagina, chovia sem parar e toda a água estocada na terra jorrava, como aqueles geysers, aqueles jatos de água que tem de vapor, com força, saíam da terra, queridos, e ajudavam a inundar a terra. Amados, e o dilúvio foi tão forte que o capítulo 7, versículo 21, descreve algo que você tem que imaginar. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave, animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Pastor, como que as aves morreram se elas voavam? Elas cansaram de voar, não tinham onde sentar, morreram afogadas, Nunca nenhuma criança perguntou isso para você? Por que as aves morreram também, se elas voam, Elas ficaram voando, não tinha terra para elas descansarem, morreram afogadas. Queridos, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu.
Versículo 23, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Agora eu digo uma coisa para você, nós estamos lendo isso, mas Noé viu isso. Que tipo de reação será que causa num homem, numa pessoa, ver a morte de todos os animais, de todas as pessoas? Alguns filmes que foram feitos de Noé mostram que quando ele entrou na arca e a água começou a subir, era uma gritaria das pessoas morrendo afogadas. Não está escrito na Bíblia, mas foi isso que aconteceu. Você imagina, queridos, o sentimento, o pavor das pessoas. Quem sabia nadar, quem não sabia nadar, abre essa arca, gritando, urrando, morrendo afogado, o urro dos animais. Querido, é impossível que Noé não tenha sido, de certa forma, afetado por essas cenas tão fortes que ele viu. Noé não era feito de ferro, Noé era um ser humano, ele presenciou coisas terríveis, ele presenciou, muitas vezes nós falamos assim, Deus, vem com a tua mão, Senhor, teu juízo. Nós não sabemos o que é o juízo de Deus. Noé sabia o que é o juízo de Deus. Noé viu o juízo de Deus. Noé viu o que é pesar a mão de Deus sobre a terra. E eu quero dizer para você, o que ele viu não foi nada bonito. Mas meus amados, essa experiência, esses 10 meses, quase 11 meses dentro da arca, devem ter feito Noé refletir sobre tudo aquilo que ele viu e sobre tudo aquilo que ele ouviu. E esse tempo dentro da arca deve ter gerado no coração dele um sentimento, que era uma mistura de medo, realmente não era nem temor de Deus, era medo daquilo que Deus podia fazer, mas também um sentimento de que ele conhecia alguém que era supremo, que podia fazer todas as coisas, que tinha todo o poder em suas mãos. Então, queridos, com essa mistura de sentimentos, foi que ele desceu da arca e com a sua família e os animais, e a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar a Deus. Nós estamos falando de um altar segundo o ritual judaico. Um altar, queridos, ele poderia ser feito de pedras, por exemplo. Existem vários altares feitos de pedra. Então você pega várias pedras e você pega mais ou menos o tamanho desse tapete que está aqui, e você vai colocando uma pedra ao lado da outra e faz uma elevação, e isso é um altar. Ou poderia ser feito de terra. Você amontou a terra num formato assim, quadrado, e você faz uma elevação de terra. Ou ele poderia ser feito de madeira. Neste caso ele seria consumido junto com o holocausto, queimaria tudo. O tabernáculo, queridos, de Israel, que era móvel enquanto o povo esteve no deserto, o tabernáculo tinha um altar feito de madeira de acácia, mas ele era revestido de cobre, para não queimar junto com as ofertas. Então essa sabedoria Deus deu ao homem, e esse é um altar fisicamente falando. Então você já sabe agora o que é um altar. Então Noé, queridos, ele desceu da arca e edificou a Deus um altar. Um altar, queridos, espiritualmente falando, que é o que nos interessa, um altar marca uma experiência profunda de alguém com Deus. Um altar é um lugar onde a pessoa tem uma revelação de Deus. O altar é um lugar onde a pessoa tem um encontro com Deus, uma visitação de Deus. O altar normalmente simboliza uma virada de página na vida da pessoa, um recomeço, um novo tempo, uma nova direção de Deus. Abraão foi um grande construtor de altares. Isaac, se não me engano, foi dos patriarcas, foi o que menos fez um altar só, se não me engano. Na Bíblia ainda não tem nome o altar de Isaac. Eu estava lendo hoje, acho que é isso mesmo. E Jacó já foi também um grande edificador de altares, teve muitas experiências com Deus, querido, construiu muitos altares. Meus amados, e olhando para estes homens, essas experiências tremendas que eles tiveram, nós começamos a entender espiritualmente o que significa o altar. E a primeira coisa que eu quero dizer ao meu coração, que veio ao meu coração, eu quero repartir com você nessa noite, é que altar
é um lugar de acerto de contas com o passado. Eu vou repetir, o altar é um lugar de acerto de contas com o passado. Noé desceu daquela arca, queridos, um novo mundo, uma nova terra para reconstruir, mas é impossível dizer que no coração dele não tinha aquele pensamento assim: meu Deus, se eu pisar na bola de novo, se a iniquidade voltar, a terra vai encher de água de novo. Meu Deus, agora a responsabilidade está comigo, só tem eu e a minha família de gente aqui. Se nós errarmos novamente, o dilúvio virá. Queridos, eu tenho certeza que Noé tinha esse medinho ali no coração dele, esse sentimento: olha, se eu errar, água virá sobre nós de novo. E com aquele peso, ele desceu, queridos, e fez um altar. E durante o tempo em que ele estava ali sacrificando ao Senhor, no capítulo 9, capítulo 8, versículo 21, diz o seguinte, capítulo 8, versículo 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Noé fez, ufa. Deus está dizendo que não vai ferir mais, não vai acabar mais com a humanidade. Olha, queridos, o altar é um lugar onde seus medos são retirados do teu coração. Olha como Deus é tremendo, Ele foi tratando o coração de Noé. O coração de Noé tinha medo certamente de que viesse novamente um dilúvio ou uma grande matança, mas naquele lugar Deus falou: fica tranquilo, Noé, Deus sabe o teu coração. Quando você se coloca no altar diante dEle, Ele vai e tira teus medos. Há pessoas aqui que estão precisando ir diante do altar de Deus para terem seus medos tirados do seu coração, em nome de Jesus, amém, queridos? Você sabe que isso é necessário para a sua vida. Você tem medos, você tem coisas te cercando, você tem receio de coisas. Deus tem poder, se você se colocar diante do altar dEle, de receber, querido, esta revelação e tirar o medo do teu coração. O altar é o lugar, queridos, onde Filipenses capítulo 3, verso 13, se cumpre em nossa vida. Projete para nós, por gentileza, Filipenses 3, 13, esse lugar tão precioso, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, aleluia, esquecendo. O altar, este altar de Noé, foi um lugar onde ele esqueceu do dilúvio, onde ele esqueceu da morte, onde ele esqueceu da destruição, foi cura. O altar de Noé foi cura para ele. Noé, eu não vou mais destruir a humanidade, eu estou curando o teu coração. Você está recebendo essa palavra do próprio Deus. O próprio Deus disse para ele: não haverá mais morte. Querido, você está precisando se libertar de coisas do seu passado. Ninguém avança, ninguém prossegue se estiver amarrado por alguma coisa. Nenhum navio consegue navegar no oceano mais profundo se tiver uma âncora puxando ele para o fundo. Querido, pode ser o maior transatlântico, o maior navio que existe. Se tiver uma âncora ali, você não consegue navegar no mar mais lindo, no céu mais limpo que houver. Às vezes a tua vida tem tudo para dar certo, mas há umas coisas te prendendo, querido. Há algo que você precisa resolver no altar. Você precisa fazer as pazes com o seu passado. Diante do altar de Deus, Noé fez as pazes com o seu passado. Ele esqueceu, tirou todo o medo do coração dele, o medo do dilúvio, o medo da morte, o medo da destruição. Houve cura e ele estava preparado para começar um novo tempo em sua vida. Amém, igreja? Há pessoas aqui em nosso meio que precisam se colocar diante do altar de Deus dessa maneira. Um novo começo. Você precisa fazer as pazes com o teu passado. Teu passado pode significar pessoas que você tem situações não resolvidas. Teu passado pode significar, queridos, traumas que você viveu, coisas que você precisa ser livre. Amados, existem pessoas que, por exemplo,
começar a dirigir um dia, bateu o carro, né? Coisa desse gênero, né? Bateu o carro, sofreu um acidente leve, ou então era o pai que estava ensinando a dirigir, o pai falou uma palavra: olha, você é burro, nunca mais você vai dirigir. E por aí vai, queridos. Então às vezes a pessoa caiu de uma altura, hoje ela não consegue mais, a pessoa ficou presa no lugar, tem medo do escuro, tem medo de ficar presa. Existem fobias, medos que foram desenvolvidos através de más experiências. Agora, querido, se tinha uma pessoa que teve más experiências, esse homem foi Noé. Se teve uma pessoa que deve ter passado medo, se tem uma pessoa que deve ter ouvido coisas terríveis, esse homem é Noé. E ele entrou diante de Deus, e lá ele recebeu do Senhor a cura. Esquece, Noé, das coisas que para trás ficam. O teu futuro agora, o teu futuro começa nesse momento. O teu futuro começa quando você vai ao altar de Deus. Amém, igreja? Segunda coisa que eu vejo no altar, que acontece no altar, é que o altar é tempo de dar prioridade a Deus. Altar é tempo de dar prioridade a Deus. Amados, Deus deu ordens a Noé: encham a terra, edifiquem. E ele saiu da arca, ao invés de ele sair que nem louco, onde que tinha madeira guardada na arca, tinha materiais na arca para ele reconstruir muitas coisas, casas. Se você ler, você vai ver que tinha muito material estocado dentro da arca. Ele, queridos, em vez de ele sair já com a madeira nas costas, tem gente que às vezes eu me vejo como um Noé às avessas. Talvez se fosse eu, quando saísse da arca, eu já saía com a lona, com coisa para cobrir, com madeira. Vamos sair fazendo, Deus mandou te reconstruir, e vamos que vamos. Queridos, mas Noé sai tendo um mundo inteiro para reconstruir. Ele para e vai edificar um altar diante de Deus. Ele deixa todos os afazeres dele, ele prioriza estar na presença de Deus. Mas Deus não estava com ele dentro da arca? Estava, mas ele queria intimidade, ele queria algo mais profundo, ele queria algo agora de Deus, livre daquele medo, daquele sentimento. E ali, querido, ele pôde sentir isso, ele priorizou Deus. Amados, cada novo começo da nossa vida tem que ser marcado por um altar. Antes de recomeçar a vida na terra, Noé fez um altar diante de Deus. Nós não temos esse hábito. Nós vamos começar, nós mudamos de cidade, nós não fazemos um altar. Nós não temos um tempo diante de Deus. Nós vamos, não, Deus está nesse negócio, vamos pegando a madeira, vamos pegando os animais, e daqui a pouco você está lá. Você não para, você não tem tempo. Queridos, isso é uma lição. Você muda de emprego, você muda de... Queridos, você vai se casar, tem que ser edificado um altar. O altar é esse tempo que você investe de intimidade com Deus para ouvir o Senhor nas horas mais marcantes, os momentos mais marcantes da sua vida. Nós precisamos aprender a ser construtores de altares, de termos momentos da nossa vida que marcam, queridos, que você para diante do Senhor e faz o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, diz essa versão, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Noé já vivia Mateus 6,33 naquele tempo. Olha, eu tenho um mundo de coisas para fazer, literalmente ele tinha mesmo, um mundo para reconstruir, mas primeiro eu vou buscar o reino de Deus, primeiro eu vou buscar a sua justiça, e depois Deus me acrescentará tudo o que eu preciso fazer aqui. Você precisa, meu irmão, minha irmã, aprender a ter esse tempo de intimidade, a edificar altares diante do Senhor, nos momentos de virada de página, de mudança na sua vida. Irmãos, nós muitas vezes vivemos uma vida tão louca, tão corrida, nós engatamos uma quinta marcha e vamos embora, e só aceleramos, querido, e o mundo ele quer o quê, né? O mundo quer câmbio CVT, quem dirige sabe disso, ele não quer sentir o soquinho da mudança de marcha, né? O mundo não quer, o mundo quer ir embora.
hora, o mundo quer ir numa reta só, ele não quer ver barulho, ele não quer, ele vai só acelerando, o mundo só quer acelerar, o mundo só quer ir para frente. Meu irmão, muitas vezes, muitas coisas acontecem na tua vida para você parar. Muitas situações, Deus está falando assim, bom, já que você não para, eu vou te parar um pouco. E aí acontece um negócio, tem gente que não entende, né? Deus dá aquele recado, aquele recadão grande, e a pessoa não entende. Ó, filho, filho, você não está doente, você não está entendendo, essa doença não é para a morte, não estou acabando com você não. Agora, o que eu quero fazer nesse tempo com a tua vida? Por que eu te deixei de molho, filha? Por que eu te tirei um pouco do trabalho? Por que eu te tirei um pouco do ministério? Por que eu te fiz parar um pouco? Porque eu preciso que você me busque, eu preciso que você vá ao meu altar. E muitas vezes nós pensamos que tudo é o diabo. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Sim, ele é mau, sim, ele faz coisas ruins, mas amados, no tempo em que nós paramos, muitas vezes nós temos que dizer, Deus, eu quero discernir esse tempo. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor e priorizar a Deus. Amém, igreja? Amém. Outra coisa muito importante que eu vejo aqui, é que altar exige trabalho, tempo e dedicação. Altar exige humilhação. Queridos, eu vi um filme antigo de Abraão e mostra ele construindo um altar. E o altar que ele estava construindo era um altar de pedras. E eu achei interessante que tinha as pedras. Olha, queridos, como é lindo isso. E nós temos que entender o significado de todas as coisas. Abraão começou, o altar vai ser construído no espaço desse tapete aqui. As pedras estavam aqui, ele pegava. Sabe o que ele teve que fazer para começar o altar? Ele foi pegando a pedra, foi colocando. Ele foi pegando, foi colocando. Foi pegando, foi colocando. O altar te obriga a se prostrar diante de Deus. O altar te obriga a se humilhar diante de Deus. Sabe, queridos, quem é que gosta de ficar na terra? Quem que gosta de ficar ali arrastando? Essa é a realidade física da construção de um altar. Ele ficava ali no meio da terra arrastando aquelas pedras. Queridos, Deus não constrói altares. Homens, mulheres constroem altares. O altar pressupõe algo que eu faço para me aproximar de Deus. É o meu passo. É o sinal que eu dou para Deus. Senhor, eu estou te dando um sinal. O altar se constrói com as suas mãos. Outra coisa, não se terceiriza a construção de um altar. Abraão era um homem muito rico, tinha muitos empregados. Em nenhum lugar a Bíblia diz, e Abraão pegou os seus empregados e os mandou edificar um altar, para depois ele ir lá e sacrificar. Não, querido, todos os altares foram construídos com as próprias mãos daquele que foi oferecer o sacrifício. O Senhor está falando com você nessa noite, filho, é com as tuas mãos, é com o teu esforço que você vai viver esse novo tempo diante de mim. É com o teu esforço, é com a renúncia muitas vezes do tempo de outras coisas que você vai receber essa direção, mas eu preciso que você se dobre. O altar é um lugar, queridos, que nos obriga a ficar de joelhos, a nos humilharmos. Noé, ele não estava bravo com Deus, mas o altar fez ele reconhecer a soberania do Senhor. O altar faz você se prostrar e dizer: Deus, Tu és Senhor, Tu és Deus na minha vida. Meus amados, muitas vezes nós só reconhecemos Deus na nossa vida nos momentos bons. Agora, amados, poucas pessoas reconhecem a soberania de Deus no tempo da adversidade. Noé foi uma dessas pessoas. Noé não tinha motivos, escute o que eu vou dizer para você, apesar de estar ali na terra úmida, de 11 meses de chuva, de água, ele não tinha grandes motivos para louvar a Deus. Lembra do que ele tinha visto lá atrás? Lembra da morte, da destruição? Mas ele se ajoelhou e falou: Senhor, eu não entendo porque tudo isso aconteceu, mas eu estou aqui para dizer
que Tu és Senhor, que Tu és soberano, que o Senhor governa, que o Senhor manda, que o Senhor estabelece reis e remove reis. Tu és soberano sobre a terra. Acho que ele compôs essa canção. Sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Aleluia. Tudo que existe acontece, Tu sabes, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu diante do Senhor? Amados, muitas vezes no dia da adversidade, você está lutando, e você deve lutar mesmo. Você deve repreender o inimigo mesmo. Mas, queridos, no meio da tua adversidade, você deve reconhecer que Ele é Deus. Pai, Tu és Senhor. Eu não compreendo os Teus caminhos, mas eu Te ofereço o meu sacrifício. Muitas vezes o altar, querido, ele é construído com as pedras do teu sofrimento. As pedras da tua dor são as pedras que você junta para construir o altar diante de Deus. Mas quando você aprende a transformar essas pedras do sofrimento em um altar para Deus, aí, querido, você começa a ter a possibilidade, o poder de reconstruir um novo mundo para você. Você não precisa esperar ter um dilúvio, às vezes o dilúvio já veio na tua vida. O dilúvio já aconteceu. Sabe o que nós não queremos fazer, querido? 1 Pedro capítulo 5, verso 6, eu tenho dificuldade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos... Sabe o que é humilhar, querido? Humilhar debaixo da potente mão de Deus é como se você quisesse se levantar, você ajoelha, você quer se levantar, a mão de Deus está ali na sua cabeça, te segurando, apertando você para baixo. No tempo dele, Ele vai tirar a mão e você vai conseguir levantar. Você vai ver que chegou a hora. Mas antes, querido, você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Não apresente a Deus suas razões. Apresente a Deus sua humilhação e sua adoração. Sabe quando eu erro? Quando eu apresento a Deus minhas razões. Quando eu chego diante de Deus e falo assim: Senhor, o Senhor está vendo? É justo isso? É justo isso que o Fábio fez comigo, meu Deus? É justo? Não, eu não aceito isso, meu Deus. Não há justiça. Eu sou uma pessoa boa. Ele me difamou, falou de mim. É brincadeira, irmãos. Ele falou de mim. Ele fez tanta coisa, fez a minha caveira. Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Põe tua mão na vida dele, põe tua mão, Senhor. Querido, não apresente tuas razões a Deus, apresenta a tua humilhação. O altar, queridos, para concluirmos, é um lugar onde nós recebemos bênçãos e direção do Senhor. Diga, ô glória. Aleluia, porque até agora só, né? Olha o que diz o capítulo 8, verso 22, querido. Quero ler alguns versículos com você. Diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora vá para o versículo 11, querido. Versículo 11 diz: estabeleço minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, o que eu acho mais lindo é que de repente a Bíblia mostra, no começo parece que Noé está sozinho no altar, de repente a Bíblia mostra que a família dele estava com ele ali no altar, toda a sua família, a sua casa ouviu isso. Queridos, eu arrisco dizer uma coisa para você, eu acho, agora digo eu, não a Bíblia, eu acho que estava Noé, seus filhos e todos os animais que tinham descido da arca. Os animais não sabiam o que fazer, não sabiam o que tinha, todos ficaram paradinhos ali. Eu fiquei imaginando essa cena hoje, eu achei lindo. Eu falei: Deus, eu acho que estava Noé, sua família, os elefantes, estavam os leopardos, os leões, os macacos, todas as tartarugas, todas ouvindo Deus dizer:
não haverá mais dilúvio sobre a terra. Aleluia, achei lindo isso, queridos. Imaginei esta cena, porque eu creio que é assim mesmo, Deus dizendo a toda a criação: olha, a morte, a destruição, o que aconteceu com vocês foi terrível, mas eu estou liberando uma palavra agora sobre vocês. Vocês são a geração que não verão a destruição, vocês são a geração dos edificadores, vocês são a geração daqueles que farão uma nova história, que edificarão uma nova terra, aleluia. E eu comecei a me imaginar, querido, recebendo essa palavra da parte de Deus: oh Senhor, eu não saí da arca, eu não saí desse momento de tribulação na minha vida para a morte, eu saí para construir algo novo, eu saí para ser um povo diferenciado, um povo sobre quem não virá dilúvio, não virá maldição, não virá morte, aleluia. E eu comecei, queridos, a me alegrar em ver essa palavra sendo liberada sobre a vida de Noé e sua família, e eu penso nessa palavra também liberada sobre a minha casa, sobre a sua casa. Quem recebe diz amém, Jesus, aleluia. Que não haverá mais morte, não haverá mais destruição da carne, aleluia. E o sinal que eu lhes dou, a minha aliança entre mim e vós, é que vocês verão este arco, e ele mostra o arco-íris. E Deus tirou do coração de Noé todo o medo. Pai, se eu errar, não vai ser mais por isso que você vai ser destruído, mas agora tem um tempo grande para você fazer coisas boas, para você edificar um novo tempo, uma nova vida, construir uma nova história. Amém, queridos? Altar, última coisa, marca uma nova fase da nossa vida com Deus. Querido, sempre que você quiser e sentir que uma nova fase da sua vida com Deus estiver começando, você precisa edificar um altar a Deus. Você precisa fazer, queridos, um tempo, um lugar, um marco, uma oração, dizendo: Senhor, a partir deste momento, meu Pai, algo novo está acontecendo na minha vida, não vai mais voltar a ser o que era nunca mais. Sabe, queridos, o altar de Noé foi um altar poderosíssimo. O altar de Noé trouxe cura para o coração dele, cura do seu passado, o liberou dos seus medos, seus temores. O altar de Noé trouxe bênção, trouxe direções para o futuro. O altar de Noé serviu como reconciliação entre Deus, a criação e o homem. Houve uma grande reconciliação ali naquele momento diante do altar. Mas, queridos, sabe qual foi o altar mais poderoso que já existiu? Mais poderoso que o altar de Noé? A cruz. A cruz de Cristo foi o altar mais poderoso que foi edificado até hoje. Ali houve a cura, a reconciliação total. Não existe um lugar mais poderoso do que a cruz. Não existe um altar, querido, por isso que hoje nós não precisamos mais edificar altares de pedra, ou de madeira, ou de terra, porque o altar definitivo já foi edificado. Nós precisamos agora nos esforçar para trazer esse altar até diante de nós. Ele está disponível, mas nós precisamos, queridos, da presença de Deus. Nós precisamos ir até a cruz, nós precisamos ir até esse altar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, fala algo tremendo para os nossos corações nessa noite, do significado, querido, deste altar de Deus. Diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A cruz de Cristo tem poder para transformar coisas velhas em nova criatura. Se o altar de Noé, debaixo de uma antiga aliança, construído num mundo que não tinha nada, teve o poder de fazer todas essas coisas, cura,
tirar os medos, os temores, receber uma sentença de bênção a partir de agora. Imagine o que a cruz tem o poder de fazer com a minha e com a sua vida. O que os meus olhos veem pode continuar a ser o mesmo quadro, mas dentro do meu coração e no meu espírito, eu já vejo uma coisa nova, eu já vejo algo diferente brotando, algo diferente acontecendo, e esta obra tremenda, Deus quer fazer em nossa vida. Se Ele já fez na tua, Ele quer continuar fazendo, e se você ainda não se dobrou diante do Senhor, você tem essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja?